Amém. Pode sentar, ovelhas. Por favor, alguém lá para me ajudar a gravar lá. Vamos aí para a palavra do Senhor. A segunda parte. O que é a graça de Deus? Parte 2. O que é a graça de Deus? Pega aí a sua Bíblia. O texto que nós estamos usando é 2 versículos. Primeiro em Efésios 4:7. Efésios, capítulo 4, versículo 7. É uma pergunta, esse tema é uma pergunta. Diz assim a palavra do Senhor: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A graça foi concedida a cada um de nós. 2 de Coríntios, capítulo número 6, o versículo é 1. 2 de Coríntios 6, diz assim a palavra do Senhor. 2 de Coríntios 6:1. Diz assim o apóstolo Paulo: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Repetindo: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos. Paulo fala que ele está exortando para as pessoas não recebais em vão a graça de Deus. Nós lemos em Efésios 4:7 que a graça foi concedida a todos, e diz que há pessoas que recebem esta graça em vão. Vamos orar, vamos falar com o papai. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, glorioso, maravilhoso, santo, justo e fiel. Tuas palavras continuam tendo forças. Tuas palavras não mudou. O Senhor não mudou. Está escrito que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Meu Deus, eu te louvo, te adoro e espero por ti e na tua palavra, Senhor. Fala conosco, usa minha boca, usa os ouvidos daqueles que vão ouvir aqui dentro, e as centenas, mais de 3.000 ovelhinhas que estão agora pelas rádios, ouvindo o som da trombeta tocar. A trombeta está tocando, está soando aqui. Meu Deus, desperta aqueles que estão adormecidos do sono da indolência. Fala com eles, meu Pai, em nome de Jesus. E o povo santo, escolhido, separado, abençoado, podem dizer todos amém? Podem dar glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, irmão abençoado. Obrigado a todos os santos cooperadores desta casa. A pergunta é muito forte. O que é a graça de Deus? Você sabe que a palavra graça, você encontra ela várias vezes no Antigo Testamento, e você encontra também no Novo Testamento. Pastor, tem graça no Antigo Testamento? Irmão, bota ali para mim em Gênesis, capítulo de número 6. Deus criou Adão, Deus criou Eva, veio os filhos de Adão, e veio a população crescendo, veio os descendentes de Adão, está no capítulo 5, e chega no capítulo 6, diz que
a corrupção do gênero humano. E quando chega no versículo do capítulo 6, no versículo 5, diz assim, até o versículo 9: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo, desígnio do seu coração. O coração do homem é mau, ainda continua mau. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, homem e animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de o haver feito. Porém, vamos, Noé achou graça diante do Senhor. Aí a palavra graça aí. Então diz que a humanidade iria se sucumbir. Aí Deus bateu o olho num homem. Como é o nome? É homem? É ser humano ou é um robô? Ser humano, né? Então diz que Deus achou nele graça. Qual é essa graça que Deus achou nele? Você vai ver no próximo versículo. Eis a história de Noé. Noé era um homem. Justiça é um dos atributos de Deus. Ele achou em quem? Em Noé. O que mais que ele achou em Noé? Íntegro, ou seja, integridade. Então Deus olhou do céu: vou destruir tudo. E observou Noé. E ele viu em Noé um homem justo e um homem íntegro. Eu acredito que Deus falou: ali a graça ali. Quando ele encontra alguém que tem integridade, que é justo, porque são atributos de Deus. Justiça e integridade são atributos de Deus. Para você poder entender, como nós entendemos pela manhã, o que é a graça, você precisa de conhecer a origem da palavra. Porque na Bíblia fala de graça, várias palavras sobre graça. Mas a mais importante, por exemplo, você pode usar a palavra graça: olha, ela é cheia de graça. Cheia de graça. Olha, ela é engraçada. Então, está ligado à graça. Mas não é essa graça que a Bíblia relata. Então, o que é a graça? Eu separei o original do grego e o original do hebraico. O original do grego é a palavra charis, que quer dizer favor não merecido, dádiva, presente, benevolência, amor incondicional, dom gratuito, misericórdia, bondade. E a palavra no hebraico é chesed, que quer dizer benevolência, bondade e compaixão. Isto que quer dizer graça. Então, quando muitas das vezes nós dizemos assim: eu estou na graça e você está na lei. Quem já ouviu essas palavras, né? A gente diz: oh, eu estou na graça. A tua igreja está na graça? Ou a tua igreja está na lei? Quem já ouviu isso, né? O que é a graça? A graça no grego é charis, favor não merecido, amor, misericórdia, bondade, amor incondicional, benevolência. Então isto é a graça. Isto é a graça, pastor. É. E quem é que trouxe isso? Então diz lá em João capítulo 1, João 1, 14, 16 e 17. João, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 1, o verso 14, depois o versos
16, 17. Então diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? Esse verbo aqui é Jesus. Quando diz, o verbo se fez carne. Irmão, põe lá naquela outra versão, você vai ver. Olha que lindo, depois você volta, tá, irmão? Olha só, olha cá. Lá diz que é o verbo, e aqui, ó. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de quê? Olha aí a graça. Cheio de amor e de que mais? E de verdade. Pode voltar para lá, irmão. Agora o versículo de número 16. Para você poder compreender o que é a graça. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. O que temos recebido? Graça sobre graça. Então, a graça é algo que está em Deus e vem para nós. Diga assim: a graça é algo que está em Deus e vem para nós. Então, a gente diz, olha, eu estou na graça. Olha o 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A graça, o que é a graça? O amor, a misericórdia e a bondade. O favor não merecido, a dádiva, o presente, a benevolência, o amor incondicional, o dom gratuito de Deus veio por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós usamos esse termo, eu estou na graça, Jesus trouxe a graça. Se eu estou na graça, e o que é a graça? A graça é amor, misericórdia e bondade. Se eu digo que eu estou na graça, isto tudo tem que estar em mim. Então, o que é a graça? A graça é algo que está em Deus e vem para nós e passa a viver em nós. Então, se você compreender isto, você nunca mais vai falar, eu estou na graça. Você está na lei. Estou na graça. Você está na lei. Estou na graça. Então, vivemos assim, nos odiando. E porque não entendemos de fato, de verdade, o que é essa palavra está na graça. Vou repetir, irmãos. A graça é algo que está em Deus, foi trazido por Jesus até nós. A graça veio até nós para viver em nós. Então, tudo que está... Quando você viu lá em Gênesis, você viu Deus querendo destruir tudo. Quando ele pôs os olhos em Noé, o que ele viu em Noé? Ele viu justiça, fidelidade, não foi? Integridade. Então ele viu a graça. Ele viu princípios de Deus na vida daquele homem. Então eu não posso destruir ele. Eu vou poupá-lo. Então o que é a graça? A graça é um favor que eu não merecia. É uma dádiva, é um presente, está certinho. Mas essa graça, ela tem que estar em. Eu tenho que manifestar esta graça. Esta manhã eu mostrei a história de Estevão. Lá no capítulo 6 de Atos, do versículo 8, eu mostrei a história de Estevão. Versículo 8. Olha o que ele disse ali. Estevão, cheio de quê? Cheio de graça. Cheio de graça. Ou então Estevão estava cheio de graça, então Estevão estava cheio de quê? De amor. Não, poder é outra coisa. Ó, Estevão cheio de graça e... A graça é uma coisa, o poder já é outra coisa. Ó, Estevão cheio de graça, Estevão estava cheio de misericórdia, Estevão cheio de bondade, o Estevão cheio de amor. Então era isso que estava sobre Estevão. Então através dele atuou o poder e ele fazia prodígios
e grandes sinais entre o povo. Mas se você perceber, esse homem foi caluniado. Se você ler a história dele, ele começa a narrar no capítulo 7, ele vai narrando a história, vai falando dos patriarcas, vai mostrando para os judeus. Então eles inventaram, vamos caminhar aqui, irmão. Crescia na palavra em Jerusalém, multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha só, por causa da pregação de Estevão. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia grandes prodígios e sinais entre o povo. Levantando-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia, de Ásia, discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito pelo qual ele falava. Ele não falava pela carne, falava pelo Espírito, com letra maiúscula. E então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E varão o povo e os anciões e escribas, investidos de arrebataram e levaram ao Sinédrio. Pegaram ele e levaram preso. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra Deus. Mentindo, né? Porque temos ouvido dizer que este Jesus o Nazareno destruirá este lugar, mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, e viram o seu rosto como se fosse o rosto de quem? De um anjo. Esse homem estava cheio de amor, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo caluniado, mesmo testemunhas falsas falando contra ele. Vai para o capítulo 7 agora, irmão, 54, para você poder entender a situação. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado, olha aí o homem aqui, Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Porque ele estava vendo Jesus. Diz que quando ele estava sendo apedrejado, ele estava olhando para o céu, ele diz que ele viu o Senhor. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Olha o clamor desse homem: não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Olha, um homem subornaram pessoas, enganaram, fizeram um complô, apedrejaram, bateram, machucaram esse homem chamado Estevão. Olha a oração desse homem: não lhes imputes este pecado. Isto é a graça de Deus numa pessoa. Quando você disser assim: eu estou na graça, você tem que suportar isto aqui. Quando a gente diz eu estou na graça, porque é muito fácil, a gente fica com raiva por qualquer coisa, irmão. Eu disse essa manhã, a gente odeia por qualquer coisa. Se alguém discorda da gente, se alguém não tem a mesma ideologia que nós temos, eu até usei até um termo, essas passeatas, que com todo respeito, essas passeatas da LGBT,
que você vê eles pegando símbolo religioso, sabe, enfiando nas suas genitálias, sabe, quebrando. Quem já viu isto? Sempre isto tem acontecido. A gente que está do outro lado vendo isto, nós ficamos com ódio, com raiva dessa gente. Se nós pudéssemos, nós agarrávamos essas pessoas e batíamos nelas, sacudíamos elas, para elas pararem com esse negócio. Agora, eu te pergunto, cadê a graça de Deus? Pastor, mas essas pessoas não estão fazendo coisas erradas, a gente não tem que fazer isso. Não! Mas uma pessoa que faz isso, essa pessoa, sabe o que ela merece de nós? Compaixão. São pessoas sofridas, são pessoas desesperadas, angustiadas, a maioria drogadas, bêbadas, sem nenhum, fora do sentido. E nós que estamos na luz, odiamos. Não só odiamos as coisas, odiamos as pessoas. O Brasil está numa guerra política. A igreja está se metendo numa guerra política. Os crentes estão odiando. Crente odiando crente. Porque vota em um, vota no outro. E não esquece isso. Esquece isso, irmãos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos que ter a graça de Deus, sim. A graça de Deus é misericórdia, a graça de Deus é amor, a graça de Deus é compaixão. A graça de Deus não é eu odeio aquele, eu sei que eu estou falando isso, irmão. Quando Deus me mostrou o que é a graça de Deus, eu chorei de vergonha. Eu falei com a minha mulher, filha, eu estou com vergonha. Eu estou envergonhado de dizer que eu estou na graça, não tenho misericórdia, sabe, não tenho compaixão, eu critico, piso em cima, humilho. Isto não é a graça, isto não é a graça, irmão. Na realidade nós estamos igual a uma religião. Deus iria destruir tudo e Deus olhou Noé e viu lá em Noé a graça. Ele viu alguém ali parecido com ele. Com quem, pastor? Com Deus. Você acha que você vem aqui fazer o quê? Dar dinheiro para pagar a conta da luz, da água? Você vem aqui para Cristo ser formado em você. Por isso você vem aqui. Então a graça, irmão, a graça, eu estou na graça, você está na lei. Jesus trouxe a graça. Eu digo que eu estou na graça. A graça é misericórdia, perdão, compaixão. Isto tudo tem que estar em mim. Então eu tenho que ter compaixão. Estevão estava sendo apedrejado, foi apedrejado. Olha o que ele falou. O que ele falou? Não lhes impute este pecado. Se alguém fizer alguma coisa com a gente, irmão, a gente quer destruir essa pessoa. Eu vou orar para ser desaparecer, desgraçado. Aquele capeta, tudo é para a gente é capeta, do demônio, é o Satanás. Cadê a graça de Deus? Cadê a graça de Deus que nós dizemos que carregamos? Vivemos a criticar todo mundo. Mas pastor, o senhor já falou? Eu já falei, claro que eu já falei. E eu tenho vergonha do que eu falei. Chorei muito. Pedi muito perdão a Deus, porque eu quero ser parecido com o meu Senhor. Eu não quero ser um ditador, um religioso, um bacaninha, sabe? Um santinho, melhor do que... Não, amados. Jesus falou, vocês serão conhecidos quando vocês tiverem amor de uns para com os outros. O mundo vai conhecer a igreja. O que a igreja vive? É Batista brigando com a Assembleia brigando com a Batista brigando com não sei quem, Cristo não sei de quem, e casa de não sei de quem, da Universal e Ministério. É uma briga que não acaba mais.
Cadê a graça? Cadê a graça? Porque nós não entendíamos o que era graça. Pensando, eu estou na graça, você está na lei. Fica para lá, chega para lá, sai para lá, sai para lá, está na lei. Sai, mofou, você está mofado, você é legalista. Foi isso que Jesus ensinou? Jesus falou assim, alguém estava pregando, os discípulos, olha, ele está pregando, mas ele não faz parte do nosso grupo não. Jesus falou assim, olha, eles não estão pregando? Deixa eles. Pastor, então, eu estou fora da graça. Irmãos, se eu digo que eu estou na graça, Jesus trouxe a graça, agora eu sei o que é a graça. João 1,14 diz, trouxe a graça e trouxe a verdade. Então eu sei o que Jesus trouxe. A graça é misericórdia, a graça é bondade. Então Jesus trouxe isso para mim. Ele não só trouxe para mim, isso veio até a mim para que passe isto a viver em mim. O amor, a misericórdia tem que estar na igreja de Jesus. Uma igreja que não tem amor, não tem misericórdia, bondade, compaixão dos outros, não é a igreja de Jesus. Sinto muito em dizer. Nós temos que mudar o ritmo da nossa vida. Se você quer achar graça diante dos olhos de Deus, temos que mudar o estilo de vida que nós estamos vivendo. Chega de condenar. Então, pastor, então Jesus trouxe a graça. Se eu estou na graça, e o que é a graça? É misericórdia, compaixão. Então isto tudo que Jesus trouxe, diz que a graça foi concedida, foi dada aos homens. Então isto tudo tem que estar em mim. Se não estiver em mim, isto, misericórdia e amor, que eu digo que eu estou na graça, se isso não estiver em mim, cadê a graça? Não, pastor, a graça é porque eu sou predestinado. Irmãos, isso é uma mensagem que é falada lá do Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento se fala da predestinação, se fala da eleição. O povo de Deus é escolhido por eleição. Ele falou, não fostes vós que me escolheste, eu escolhi vocês. Está lá atrás, lá no Antigo Testamento, os profetas diziam isso. Jeremias, antes de você nascer, eu já te escolhi. Está aí. Então, a gente não tem que ter uma mensagem, irmãos, que venha dividir. A gente tem que seguir. Pastor, mas tem o pessoal da lei que fica fazendo aquelas loucuras. A gente tem que orar muito por eles, irmão. A gente tem que pedir, como Paulo falou, que Deus abra os olhos espirituais dessas pessoas. Não criticar, não zombar, não pisar em cima. Não, a gente faz isso, irmãos. Quando encontramos alguém que pensa diferente de nós, a gente faz isso. Encontramos pessoas que têm um outro tipo de ideologia, a gente quer se afastar. Cadê a graça? Cadê o amor? Cadê a misericórdia? Cadê a bondade? Cadê aquilo que nós batemos no peito dizendo, eu estou na graça? A graça é algo que está em Deus, que vem para nós, que tem que fazer parte da nossa vida. Senão não é a graça. Não, pastor, a graça é a salvação eterna. Irmãos, isso não é a graça, irmãos. Isso está na Bíblia. Jesus falou, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Pronto, acabou. Se ele falou que nós estamos na mão do Senhor e ninguém tira, acabou, somos salvos. Então eu quero, já mostrei a você, Estevão, um homem comum, apanhou, deve ter sido humilhado, diz que arrastaram ele de um lugar para fora da cidade, e lá sentaram a pedra nele, e ali ele viu a glória de Deus. Uma pessoa que é cheia de amor, de misericórdia e bondade, tem que perceber Jesus na sua vida, irmão. Estava lá, pessoa, vou matar, ele não olha para as pessoas, ele olha para cima, e diz que lá ele viu o Senhor Jesus de pé,
E diz a história antes, no capítulo 6, diz que o rosto dele brilhou como o rosto de um anjo. Para um rosto brilhar como o rosto de um anjo, a pessoa tem que estar exalando amor, exalando misericórdia, exalando bondade, irmãos. Mas nós somos muito irritadinhos. Eu saí daqui, preguei uma mensagem maravilhosa, usada pelo Espírito Santo, passei logo o teste. Você vai passar o teste, se não já passou hoje, né? Quando saiu daqui, que você que esteve aqui de manhã, se você já não passou do teste, né? Já saí daqui, já peguei lá um transe, uma pessoa na... E minha esposa está só me olhando, eu estou na manha do gato. Estou na graça, mostrando amor, compaixão e paciência. Isso é graça, irmão. Isso é graça. Você imagina, irmão, você acaba de falar da graça, aí daqui a pouco, imediatamente você passa pelo teste. Aí vai eu, animal, tira o pé do acelerador, maluco, desgraçado. É assim que a gente faz. Que burro! Vai dirigir na tua casa, bota o carro dentro na cristaleira lá. É assim que a gente faz. Aí quando você vai, poxa, a graça é paciência, a graça é a misericórdia, a graça tem que... Então aí você começa a falar, eu estou na graça, eu tenho a graça é domínio, a graça é poder, então eu estou na graça, então eu não vou fazer isso, não vou porque eu não estou na graça, a graça está em mim. Quando você diz, você está na graça, você diz sem compromisso, mas quando você diz, a graça está em mim, então quando alguém está na graça, o marido olha para a esposa, essa mulher está na graça. Olha como é que ela está tranquila. Não gritou mais comigo. Você sabe que tem mulher que tem um bigodão, grita pra caramba, né? Não gritou mais. Aquele homem violento, agitado, quando ele está na graça, quando a graça está nele, ele respira antes de falar, ele não vai sair metralhando, ele pensa, eu sou um filho de Deus, Deus está me preparando para me voltar para o paraíso, nós estamos aqui sendo preparados, irmãos, isso aqui não é um encontro casual, isso aqui não, aí eu vou lá, sabe, o pastor é muito legal, de vez em quando ele faz umas gracinhas, a gente fica aí, não é para isso que você vem aqui para ser transformado à imagem de Jesus Cristo, irmão. Isso, dá um aplauso ao Senhor, pode dar. O apóstolo Pedro disse em 1 de Pedro 2, 22 ou 24, a gente vai terminar agora 6 minutos. 1 de Pedro 2, 22 ao 24. Olha o que ele disse. Falando de Jesus. O qual não cometeu o pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, o que ele fez? Não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas foste sarado. Volta para trás, irmão, 22. Aqui. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Mas isso aí é Jesus. Você viu isto na vida de quem? De quem? Estevão. Você acabou de ver comigo na vida de Estevão. Então, se Estevão, que era um ser humano igual a mim e a você, foi capaz de, mesmo quando ultrajado, não revidava com ultraje, e quando maltratado, Jesus, está falando de Jesus, mas Estevão passou por isso também. Então, igreja do Senhor, e você vê Paulo, 2 de Timóteo, vê lá, irmão, capítulo 4, versículo 16,
2 Timóteo 4, 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Você sabe, ele foi julgado, condenado, nenhum irmãozinho se colocou do lado dele. Todo mundo se esconderam. Igual quando Jesus foi pego, né? Pedro, você é parente dele, amigo dele? Não, nem conheço. E diz que estava na graça, mentindo. É assim que acontece com a nossa vida, irmão. A vez de estou na graça, mas vivemos cedendo a nossa carne de humilhação. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor antes. Todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Aí, olha, Paulo vai se vingar agora. Olha o que ele diz. Que isto não lhe seja posto em conta. Então Paulo está fazendo tipo uma oração. Eles me abandonaram, mas isto não coloca na conta deles não, Senhor. Deixa para lá. Então ele está falando aqui de Demas, ele está falando aqui de Cretense, está falando aqui de Tito, está falando de Lucas, de Marcos, então ele está falando de Alexandre, então ele está falando de vários personagens aqui, que ele poderia odiar, como a gente faz, né? Quando alguém nos trai, a gente perde maior tempão, irmão, falando da pessoa, maltratando, querendo se vingar, porque a gente se acha muito perfeito e as pessoas não podem fazer nada com a gente tem que ser intocável. Não, irmão, se você é de Deus, as pessoas vão procurar te ferir, para você mostrar a este mundo que a graça de Deus habita em você. É quando você é ferido, ultrajado, maltratado, pisoteado, é aí que a graça de Deus vai se mostrar na sua vida. Fora disso, eu estou na graça. Está na graça? Estou. E você? Eu também estou na graça. E também está na graça? Estou. E aí, aquela situação com aquele irmão? Aquele irmão, eu quero que ele vá para o inferno. Aí. E aí, faltou a falar com aquela família? Nunca mais. Deus que me livre. Não quero saber. Que graça é essa? Tem gente que se odeia, até dentro das famílias. É irmão com irmão, pai com filho, filho com pai. E depois vai todo mundo, bota uma Bíblia debaixo do braço e toma graça. Que isso, irmão? Fizeram do Cristo vivo uma religião fracassada? Fizeram da graça de Deus, que é o poder maior, porque é por causa da graça que você e eu somos salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós. Se não houvesse a misericórdia de Deus, como diz Paulo lá aos Efésios capítulo 2, vamos cear, hein? E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Olha como você e eu andávamos. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico, rico em quê? Graça. Deus é rico em... Então, essa riqueza de Deus, essa misericórdia de Deus, Ele quer passar para nós, para o nosso coração. Então, o nosso coração tem que ser um coração assim, misericordioso. Então, Deus... A Bíblia diz que eu estava morto, estava na carne, estava fazendo tudo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem me amou, estando nós mortos nos nossos delitos, e nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então é pela graça que eu e você somos salvos, ou seja, pela misericórdia de Deus. Eu merecia? Não. Você merecia? E o que Ele fez? Nos
Salvou. Eu disse nesta manhã que o presidente ele tem um poder de dar indulto às pessoas. Então, de vez em quando você vê os presidentes, não só do Brasil, os presidentes, eles dão indulto a pessoas que cometeram crimes, criminosos, bandidos, corruptos, ladrões, etc, etc, etc. E eu fiz a pergunta, você acha certo um presidente dar liberdade para alguém que cometeu um crime? Claro que não. Quem é correto vai dizer, claro que não. Se o cara cometeu um crime, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu, certo ou errado? Certo. Agora, eu e você estávamos no pecado, na carne, na bagunça, fazendo toda a vontade da carne. Agora, é certo ele perdoar a mim e você? Não, né, pastor? Também não é certo. Você sabe por que a diferença do indulto do presidente e do sacrifício de Cristo? Porque quando o presidente dá um indulto, ninguém vai preso no lugar daquele que foi solto. Mas quando Cristo nos liberta da morte eterna, alguém morre no nosso lugar. Então Jesus, ele morreu no nosso lugar. Então não há dívida, a dívida foi paga. Então quando você sai livre, porque alguém já pagou, e este alguém é Jesus. Então isto é maravilhoso, quando você percebe que Jesus pagou a dívida. Quando lhe fala em Colossenses 2, 13 e 14, diz que foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e encravou na cruz. Então, amados, o que é a graça, pastor? A graça é o amor que tem que estar no teu coração. Pastor, pastor, eu amo minha mulher, eu amo meu filho, meu neto, amo até o gato e o cachorro, mas o resto, pastor, você não tem a graça de Deus. Quando ultrajado, não revidava. O teu coração tem que estar delatado. Todos quantos te pedirem perdão, desculpas, aceite. E se não te pedirem também, já perdoe. Mostra para este mundo que existe Noé neste mundo, que Deus está de olho nessa gente. Deus viu graça em Noé, e Deus está olhando para cada um de nós. Ele não quer ver uma religião, ele não quer ver alguém que diz, você está na lei, legalista, saião, vestidão, cabelão. Ele não está querendo isso. Ele está querendo ver um povo cheio de compaixão pelo ladrão, pelo adúltero, pelo bêbado, pelo mendigo, pelo homossexual, pela lésbica, pelo político corrupto, aqueles que roubaram, que roubam dinheiro nosso todos os dias. Eu quero que ele morra, pastor, o senhor sabe, aquelas pancadas que a gente dá, desgraçado, e fica com o dedo na televisão, eu faço isso, eu falo, filha, a gente tinha que abrir o som para me falar com esses animais. Olha, eu digo que tenha graça. Como pode eu dizer que eu tenha graça e agir desse jeito, irmãos? Eu não tenho, pastor, mas eu estou revoltado. Por que Estevão não ficou revoltado? Por que Paulo não ficou revoltado? Por que Jesus não ficou revoltado? Porque essas pessoas, verdadeiramente, eles tinham a graça de Deus. Estamos aprendendo, irmão. Não é assim. Estavam conversando aí, minha patroa. Quando você começa a fazer o certo, é uma luta, irmão. Você tem que se doutrinar. Tem gente, eu tenho costume de pegar no celular toda hora. Hoje eu sentenciei o celular. Eu falei, a partir de hoje, celular não está mais na minha mesa de comida, no almoço. Se eu perguntar aqui, todos os celulares ficam do lado do prato. E aí a pessoa quer meter o garfo no prato, mete o garfo no celular. Então isto é uma questão de educação. Tem gente que vai ao banheiro, senta lá na cocada branca com o celular. Já passou o tempo, vai ter problema. Já saiu tudo, não tem mais nada que está lá. E os médicos falam isso, da saúde.
Fala ou não fala? Fala. Mas a gente está escravizado. Então, não pega, fica lá. Então, comer bebendo água. Come uma colher, se fosse água era bom, era Coca-Cola. Um copo, uma garfada Coca-Cola, uma garfada Coca-Cola, uma garfada Guaraná. Não vamos mais botar água nem Coca-Cola na mesa, só comida, vamos comer. Daqui a 1 hora a gente bebe água. Então isso é uma questão de educação. Tudo você educa. A graça de Deus, ela vem para nos educar. Paulo falou a Tito. A graça de Deus veio para educar as pessoas. Está em Tito 2. Então depois que o começo é difícil. Você fica, ai meu Deus, ai meu Senhor, sai de perto. Tem gente que já acorda, abriu os olhos, devia falar graças a Deus, antes de falar graças a Deus, celular. Quando a pessoa vai cortando, isto acaba, irmão, isto acaba. Acaba, porque você vai se educando. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Essas coisas boas, você começa a fazer automaticamente, não tem nenhuma força, ela já vai automaticamente. Ah, ele falou isso de você, falou, fala para ele que eu amo. E não faz mal para você, pode te arrebentar, porque o seu coração está cheio da graça de Deus. Está cheio da graça de Deus, não está cheio de uma mensagem, está cheio do Espírito Santo de Deus. É Ele que provoca o amor, é Ele que provoca a misericórdia, a bondade. Você vê lá o fruto do Espírito, está lá. Que essas palavras caia no teu coração, como caiu na minha mente, caia na tua mente. Assim seja. Assim disse o Senhor.